Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui com a Mônica Van Rooyen. Ela é terapeuta holística somática. Ela vai explicar um pouquinho para a gente o que é esse trabalho dela, bem rapidinho, e vai falar um pouco sobre a história dos florais. Então, Mônica, seja bem-vinda. Obrigada, Penélope. Estou com a maior alegria de estar aqui. É uma coisa assim muito, é uma realização, né? Da gente poder estar aqui juntas. E eu trabalho então como terapeuta holística somática na cidade de Roterdã, na Holanda. E em outros episódios a gente vai ter a chance de falar mais sobre isso. Mas eu faço esse trabalho, eu moro na Holanda já há mais de 30 anos e eu realizo esse trabalho aqui. Muito bom. E sobre os florais, então, né? Iniciando, então, o que são os florais? Porque quando as pessoas escutam florais, às vezes elas pensam que é uma coisa que tem um cheiro agradável, porque é feito de flores, né? Mas não, os florais, eles são substâncias aquosas, e não tem nenhum traço químico na fórmula. Então, se você for fazer uma análise química da fórmula de um floral, a única coisa que você vai achar ali dentro são os componentes que são usados ali dentro, mas sem traço químico. Quais são os componentes, né? Água e, o, e a manguaça que é usada para conservar, né? É Então, uma peraí, calma. substância Traduz alcoólica. manguaça. Traduz manguaça, prima. Tem gente que tá vendo isso traduzido na legenda. Qual é o conservante do floral? O O mais clássico. conservadozantes é brandy. Brandy. Então, brandy, porque Dr. Bach era inglês, né? Então aí esse daí era o meio favorito de para coisa. E fica bom, viu? O gosto fica muito gostosinho. Importante Cê- também. sabe, Mônica, eu prefiro, pro meu paladar, arde muito a minha língua. Eu gosto muito quando faz igual para criança, sabe? Aquele que dura, Tem tem que guardar álcool. na geladeira. Uhum. Eu gosto dele com o sherryzinho, porque assim, é uma quantidade mínima que vai, que é realmente só para conservar. E aí você tem que saber escolher também, né? Eu escolho um sherry que é com o paladar agradável, nem todos são assim. Tem uns que tem realmente gosto de álcool, né? Mas brincadeiras à parte, né? A gente usa principalmente para os países quentes, é importante ter uma conservação, né? Mas enfim, a história então do Dr. Bach, para a gente já entrar no assunto, né? A gente vai ver que ele nasceu em 1886, o nome dele então era Eduardo Bach, é, e ele tinha consultório, ele era médico, ele tinha consultório na Harley Street, que é uma rua assim super conceituada, onde todos os consultórios médicos de peso ficavam então naquela rua. E ele trabalhava com isso, inclusive eu gostava muito de uma parte ativista dele, né? Ele atendia muitas pessoas gratuitamente, as pessoas que não podiam pagar, ainda assim podiam ir nessa rua super chique de médicos super conceituados no país e podiam ser atendidas gratuitamente por ele. Eu vou te interromper e comentar que o Reich também, né? A gente estava conversando sobre o Reich É, e ele tem vários problemas, né, na vida dele pessoal. Ele chega a ser preso por atender solidariamente. go figure. Gente, é uma coisa, né? É É uma porque coisa você vai contra uma instituição muito poderosa que é o capitalismo, né? que já está Então, estabelecida e os seus colegas não vão gostar porque você está abaixando o nível da profissão no entender deles, né? uhum. Enfim, E esse é outro assunto. Vamos voltar para o Dr. Bach. vamos voltar para o Dr. Bach. E ele teve, então, quando ele está em 1917,
ele fica muito doente. E aí era uma coisa assim, meia velada. Na verdade, ele teve um câncer. Ele teve um Uhum. câncer, fez cirurgia, extirpou, e mesmo tendo sido extirpado, os colegas, os médicos que atenderam, falaram: olha, é, isso daí foi assim, só para dar uma aliviada. Na verdade, você não vai viver muito tempo ainda. Deram 3 meses de vida para ele, né? A medicina regular, então, deu 3 meses de vida Uhum. para ele. Disse: olha, vai ajeitando as suas coisas, vai fazendo o seu testamento e deixa as suas coisas organizadas, porque daqui a pouco você não vai conseguir mais nem levantar da cama. E ele falou: tá certo, mas eu acho que tem mais do que isso. Existem mais possibilidades. E ele teve o período de convalescência, levantou, voltou a trabalhar, porque tinha um propósito, e foi trabalhar com isso. Então, você vê lá que antes de 1922, né, quer dizer, ele ficou doente em 1917, foi desenganado, e até 1922 ele ainda estava trabalhando no hospital homeopático, aonde ele conheceu o trabalho do Hahnemann. Você imagina, o Hahnemann tinha escrito o Organon 100 anos, desculpa, tá quase que eu falei em holandês, quase 100 anos antes do Bach ter vivido, né? Uhum. E ele então ficou com isso, e já em 1922 ele estava também, ele já era famoso por preparar os nosódios de Bach. Dentro da Eu não sei homeopatia. eu não sei o que são nosódios. Você tem algumas maneiras diferentes de trabalhar com a homeopatia. Uma delas é quando você pega o que te faz mal. Você pega aquilo, dilui, 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 até não ter nenhum traço químico daquela substância inicial. E aquilo, então, é uma substância muito sutil que você aplica. E os nosódios, ele era bacteriologista, ele pegava, então, os nosódios, ele preparava os nosódios de Bach e eles eram famosos, muita gente se curou com isso. Então, ele pegava um vírus, uma bactéria, ou uma secreção, diluía, 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 né? E aí você tem os sistemas de fazer, você dilui, você precisa chacoalhar, né? Você precisa dar É uma fazer ativação, agitação, né? para Uhum. ativar vamos chamar assim, ativar a energia ali dentro, porque é o que. Então ele já fazia isso. E aí, o chamado da natureza continuava acontecendo. Esse Uhum. chamado da natureza vinha de uma forma muito forte, tanto que tinha vez que ele não queria nem ir passear nos parques, porque a natureza chamava de tal maneira que ele falava: nossa, eu vou, sabe, perdi a palavra em português, mas Fala em holandês, de repente a gente dá uma clareza. afgeleid, né? Que a pessoa fica distraída. Ele achou: nossa, isso vai me distrair. Mas ele falou: sabe de uma coisa? Vamos embora. Deu ali, passou 1922, ele falou: eu vou para a natureza mesmo. E aí ele queimou, curioso isso, né? Ele queimou tudo que ele tinha produzido até aquele momento, deixou os assistentes e outros colegas continuar esse trabalho, né, na bacteriologia e etc. Logicamente, quando a gente for ver as feituras dos florais, vai dar para ver que ele, essa coisa da homeopatia foi um ninho muito importante para ele criar Eu, essas eu, coisas.
vou fazer uma pergunta. Ele literalmente queimou? Ele pôs fogo, burned mesmo? Literalmente mesmo. Usou o elemento fogo ali, no literal. Literal e ritualisticamente falando. Tá bom, tá. Não é? Então, aliás, curiosidade, o criador do Esperanto, me deu um branquinho aqui agora, mas o criador do Esperanto fez a mesma coisa. Zamenhof. Chegou uma momento. O Zamenhof Hum, criou uma língua que era para unir todos os povos, aonde você sim. não tivesse a supremacia de nenhum país sobre outro, né? Então era uma língua nova que não era de país nenhum, muito simples de aprender, Não tinha um poder econômico não por tinha o trás. poder, não tinha o capitalismo. Nossa, arrepia até de falar nisso. E ele chegou uma hora aonde o pai dele falou: "Você está ocupado com essas coisas absurdas? Isso aí é." E o pai dele botou fogo em tudo. E ele falou: graças a Deus que meu pai botou fogo em tudo, porque a partir dali eu consegui fazer uma língua ainda mais exata, ainda mais de qualidade, né? Aí eu Ó, vou o entrar com uma fogo. história aqui. Vou entrar com uma história. Quando meu filho Entra. era pequeno, com 4 anos, ele chegou para mim e falou: Mãe, eu quero aprender Esperanto. 4, 5 anos. Aí eu falei: Meu filho, ninguém fala Esperanto. Aí ele rodou os olhos assim, ó. Falou: Ai, meu Deus, eu vou ter que aprender todas as línguas do mundo. E aí eu É vou tão contar para simples você. que uma criança percebe. Você viaja o mundo todo falando Esperanto. Você não precisa falar outra língua. Os Mas ninguém fala, né? esperantistas entre si, você tem grupos espalhados pelo mundo inteiro. Ó, o ativismo aí. Tem grupos espalhados pelo mundo inteiro. A Associação Universal de Esperanto fica aqui na cidade de Roterdã. Você fala Esperanto, prima? Pouquíssimo. Não, eu não pratico. Mas a única pessoa que falava português no dia do meu casamento, eu casei aqui na Holanda, 30 e tantos anos atrás. A única pessoa que falava português era um amigo carinhosíssimo, assim, um amigo queridíssimo do meu coração, que é argentino, brasileiro de coração e trabalhava na Associação de Esperanto. Vamos Vamos fazer o voltar. seguinte, vamos concluir o Dr. Bá, porque a Ah, gente quer fazer uma série. Vamos lá. vamos lá, então vamos lá. O que mais que eu poderia dizer ali? Então ele foi para a natureza, e aí o que que ele chegou? A hora que ele chegou lá, no lugar onde ele ia preparar essas coisas, de coletar material, ele descobriu que em vez de levar todo o material de laboratório, ele tinha trazido um sacolão com sapatos velhos. O famoso ato falho. Então ele teve que fazer isso de uma outra maneira. Nossa, arrepia de conta. Porque toda vez a gente olha e fala, nossa, que coisa absurda, como é que isso deu errado, né? Geralmente é para o melhor. Geralmente é para uma coisa melhor, é uma coisa maior, né? E isso então a gente pode contar no próximo episódio Combinado. de como foi esse encontro dele com a Só para natureza, dar um gostinho, o próximo episódio, como é nosso título? É o encontro do Dr. Bá na natureza? com a natureza. Tá, fica lindo, não fica? Fica. Então vamos encerrar essa. Beijo. Quem Beijo. está na lista é só assistir o seguinte.